Bom, gente, hoje a gente vai dar continuidade da aula passada. Eu falei um pouquinho do processo de golpe de 1964 e hoje eu vou explicar como aconteceu o golpe, retomando algumas coisas da aula passada, e falar dos dois primeiros presidentes da ditadura militar. Bom, como a gente viu na aula passada, em março de 64, foi feito realmente o golpe contra o governo de João Goulart, né, que a gente viu até que ele fugiu, para não ser pego na sede do governo. Uma coisa que chocou muito nesse meio de golpe foi a falta de resistência dos aliados militares de João Goulart. Que vocês lembram do ano passado que eu contei, que João Goulart se aliou a alguns sargentos para ter uma base sólida de governo, para ele não sofrer um golpe. E esse pessoal simplesmente não ajudou ele. Simplesmente deixaram o outro lado dessa queda de braço militar tomar o poder. Foi feita uma greve geral pelo Comando Geral dos Trabalhadores, o CGT, em apoio ao governo, mas também foi um fracasso. Não adiantou em nada. Como a gente contou na outra aula, o presidente fugiu para o Rio Grande do Sul, onde Leonel Brizola reorganizou uma resistência para tentar retomar o seu poder, né? Tentar retomar o poder nas mãos de João Goulart, mas Jango desistiu do confronto armado e se exilou no Paraguai, retornando do Uruguai, só retornando para o Brasil para ser sepultado. Só depois de sua morte ele voltou para o Brasil. E antes mesmo de João Goulart sair do Brasil, o presidente do Senado, o Auro de Moura Andrade, já tinha declarado que a vaga de presidente da República estava vaga, antes mesmo de João Goulart sair do país. Assim, assumindo, como acho que também comentei na outra aula, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Mas era visto, né, era conhecido que o poder real do país se encontrava nas mãos dos militares. No dia 2 de abril do mesmo ano, 1964, foi organizado o autodenominado Comando Supremo da Revolução, que foi composto por 3 membros. O brigadeiro Francisco de Assis Correia Melo, representando a aeronáutica, o vice-almirante Augusto Rademacher, representando a Marinha, e o general Arthur de Costa e Silva, representava o Exército. E era considerado um homem forte, era da parte da chapa linha dura, chamava do pessoal que era mais rígido, dos militares. E nisso se formou um triunvirato, né? A gente já viu isso na Roma Antiga e aqui, novamente aqui no Brasil. Isso vocês podem ver até que foi exatamente um representante de cada braço das Forças Armadas, para realmente não ter, digamos que, uma hegemonia de algum desses braços, né? Para ninguém se sentir inferior. E essa junta permaneceu no poder por apenas 2 semanas, até reorganizar tudo. Aqui, os tanques usados na Revolução do Golpe, que quando a gente contou que eles vieram de Juiz de Fora até a Baía da Guanabara. Vieram com todo mundo, toda a armada. Bom, quando no pós-golpe, né, no mesmo ano, o triunvirato promulga o primeiro ato institucional, o AI-1, que determinava eleições indiretas para presidente e vice, e confere aos militares o poder de suspender direitos políticos e cassar mandatos legislativos. Então agora não teriam mais eleições para presidente, eleições diretas para presidente, e os militares podiam cassar mandatos legislativos. Então eles podiam cortar cadeiras, digamos assim. 10 de abril, a sede da UNE, União Nacional dos Estudantes, é incendiada por participantes do movimento político militar. O Diário Oficial publica um decreto que extingue o mandato de todos os membros do Conselho Diretor da Universidade de Brasília. Castelo Branco assume a presidência em 15 de abril. Ocorre uma invasão policial e a intervenção da UNB. 13 de junho, foi criado o Serviço Nacional de Investigações, o SNI. 27 de outubro, declarada a extinção da União Nacional dos Estudantes, a UNE.
que a série tinha sido queimada no dia 10 de abril. 9 de novembro, foi sancionada a Lei Suplicy, que proibia atividades políticas estudantis. A Lei Suplicy de Lacerda colocava na ilegalidade a UNIE e as UEEs, que era União Estaduais dos Estudantes e a União Nacional dos Estudantes, que seriam agora clandestinos, seriam ações clandestinas e eram passivas de punições. Agora vamos falar do Castelo Branco, que eu falei que ele assumiu em abril. O seu governo foi de 64 até 1967 e, como plano econômico, ele implantou o PAEG, que era o Plano de Ação Econômico de Governo. O que se baseava o PAEG? Melhorar a arrecadação de impostos, compressão de salários, ou seja, reajustar abaixo da inflação, criação de empecilhos, criar, digamos que, barreiras legais para não ter greve, para parar qualquer tipo de greve que acontecesse. E ele bota fim à estabilidade após 10 anos de trabalho. Com isso, ele cria o FGTS, que é o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Isso vocês já devem ter visto em algum lugar de hoje em dia. Ele foi criado para proteger o trabalhador que fosse demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao seu contrato de trabalho. Então, se você for mandado embora sem justa causa, você pode sacar o seu FGTS. Que é um fundo para te respaldar, digamos assim. O governo dele sofreu uma repressão no campo, porque ele queria colocar em prática a lei de reforma agrária, a qual nunca foi aplicada. E o governo Castelo Branco começou a incentivar a exportação de produtos industrializados nacionais para girar a economia para girar a economia interna e tirar um pouco a dependência da importação, né? Fazer o Brasil ser mais um exportador do que importador, que a gente está acostumado até pouco tempo atrás. A PAEG deu certo e reduziu o déficit público de 4,2% para 1,6% em 1965. E nesse meio, o PIB volta a crescer e a inflação é controlada. Ela não é vencida, mas é controlada. Tudo isso aconteceu graças a ajudas financeiras dos Estados Unidos, porque agora a gente vê, em 1965, a gente tem aquele contexto de Guerra Fria. Então, os Estados Unidos, como nós falamos na aula de Guerra Fria, tenta manter os países capitalistas todos do seu lado. Ele tenta intervir em todos os países para levar ele para o seu bloco, digamos assim. Com o Brasil não foi diferente. E, além disso, a disposição do Fundo Monetário Internacional a renegociar aquelas dívidas antigas dos governos das últimas aulas que a gente comentou. O Brasil, com essa ajuda financeira, se une aos Estados Unidos e, inclusive, mandou tropas para ajudar no conflito da República Dominicana. Em outubro de 65, ocorrem eleições diretas, porém, o discurso anticorrupção havia se mostrado irreal e a classe média estava empobrecida. Os governadores ligados à oposição ganham em vários estados, né? Os políticos que eram opostos aos militares ganharam em vários estados, e isso deu uma visão para os militares linha dura que o governo Castelo Branco era fraco, ele era fraco de liderança, ele não demonstrava que ele que mandava, digamos assim, ele não tinha pulso firme. Então, graças a essa pressão da linha dura, Castelo Branco abaixa, né, sanciona o AI-2 e o AI-3, instituindo eleições indiretas para presidente e o fim dos partidos políticos. O que era o AI-2? Ele acaba com os partidos existentes e dá ao presidente o direito de decretar estado de sítio por 180 dias, sem consulta prévia ao Congresso. Então ele pode, simplesmente, a hora que ele quiser, instaurar um estado de sítio, por 180 dias somente. O AI-3 estabelece eleições indiretas nacionais
estaduais e municipais. Então agora não seria só o presidente, agora seriam todos os cargos. Seriam de eleições indiretas. E permitia também que senadores e deputados exercessem o cargo de prefeituras de capitais. Então, além deles serem senadores e deputados, eles exerceriam a prefeitura de algumas capitais. No meio do governo de Castelo Branco também teve o AI-4. O AI-4 foi a convocação do Congresso Nacional para discutir, votar e promulgar uma nova Constituição para o Brasil. No fim do governo de Castelo Branco, foi aprovada a Constituição, que amplia os poderes do Executivo. E, nesse meio tempo, Castelo Branco não consegue colocar um sucessor, né? Não consegue ser influente ao nível de colocar um sucessor no lugar e perde a presidência para Costa e Silva, que era um candidato da linha dura. Desde o governo de Castelo Branco, em 66, já era mobilizado um movimento de contragolpe, mas ele começou a ganhar força em 1968, agora no meio do mandato de Costa e Silva, com a morte do estudante Edson Luiz no restaurante Calabouço. O ápice desse movimento é a manifestação dos 100 mil no Rio de Janeiro em junho de 68. Em Osasco, São Paulo e Contagem, Minas Gerais, greves eclodem, sendo que em Contagem foi espontânea, né? A própria população se levantou para fazer a greve acontecer. Em Osasco foi por... eu posso falar? Influência de alguns grupos de esquerda que fizeram a repressão se aprofundar. Então, esses dois movimentos de greve que aconteceram em Osasco e Contagem só aumentaram a repressão dada a quem ia contra o governo. Já era apertado. Os caras já acabavam com todo o movimento de oposição. Agora se intensificou. Aqui nós temos alguns grupos de esquerda, que foram a ALN, Ação Libertadora Nacional, a AP, Ação Popular, conhecida como Esquerda Cristã, e a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária. Esses grupos iniciaram uma luta armada, incluindo assaltos a bancos e colocando até mesmo uma bomba no consulado americano. E esses atos foram rotulados, digamos assim, como atos de terrorismo. O resultado foi o endurecimento da ditadura. O pretexto foi o discurso do deputado Márcio Moreira Alves, que ele convoca as mulheres do país a não namorarem oficiais do exército. Os militares ficaram putos, digamos assim, e pediram o afastamento desse deputado, o que foi negado pelo Congresso. Mas, em menos de 24 horas, Costa e Silva baixa o AI-5 e fecha o Congresso. E a partir desse momento de instauração do AI-5, é marcado o aumento de poder das unidades de informação ligadas à repressão. Então, sem o Congresso na frente, os centros de repressão ficavam com carta branca para fazer o que eles quiserem. Que agora não teria mais Congresso para barrar eles. O que era o AI-5? O que o AI-5 fez? Ele proíbe manifestações, qualquer tipo de manifestação vai ser duramente reprimida, permite o presidente fechar o Congresso e suspender direitos políticos e restringir qualquer direito público ou privado, ou seja, dá plenos poderes para o presidente fazer o que ele quiser. Mas nós temos, digamos que uma coisa feliz, né, pro povo, que em 69 Costa e Silva sofre um derrame e sai do governo. Em meio a isso, os militares ignoraram isso que aconteceu com Costa e Silva e constituíram uma nova junta militar, né, um novo triunvirato, digamos assim, para assumir o posto, assumir o comando do país. Foi composto por General Aurélio de Lira Tavares, ministro do Exército, Almirante Augusto Redemarker, ministro da Marinha, e o brigadeiro Márcio de Souza Melo, da Aeronáutica. Os movimentos de esquerda
entenderam esse AI-5 como um sinal que a ditadura não iria enfraquecer e a repressão só aumentaria. E assim passaram a tomar ações cada vez mais agressivas, e a primeira delas foi o sequestro do embaixador americano Charles Burke Elbrick. Em meio a isso foi criado o DOI-CODE, que era um centro que ocorriam torturas e prisões. E ali se inicia a fase mais violenta de repressão dos militares, com prisões, torturas e desaparecimentos. Gente, se vocês pesquisarem um pouco, os métodos de tortura eram surreais. É muito nojento. Mas, continuando. Ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, a indústria crescia, principalmente a automobilística, e se inicia o que é chamado atualmente do milagre econômico. Ou seja, o PIB do país começa a crescer em 68 para 11%, e 69 mais 10%. Em outubro de 69, Emílio Garazi Médici é escolhido para ser o novo presidente. A junta militar instaurada sai e colocaram Emílio Médici no poder. Agora eu só queria falar de mais três atos institucionais rapidinho que aconteceram ainda no governo Costa e Silva. O AI-6, que diminui para 11 os ministros do STF e estabelece que crimes civis contra a segurança nacional sejam julgados pela junta militar e não pelo sistema judiciário. O AI-7 suspende eleições para cargos executivos e legislativos de âmbito federal, estadual e municipal, cabendo ao presidente marcar quando ele quisesse. A AI-10 define que inimigos do regime percam seus cargos na administração direta ou indireta em instituições de ensino e organizações de interesse nacional.